Olá! Começa agora mais um programa Gente do Rio. Aqui nós estamos conectados com as histórias de pessoas que transformam a vida dos cariocas. Justiça seja feita. Hoje, muitas mulheres escrevem seus finais felizes com direitos conquistados. O voto feminino está disputadíssimo e as vozes delas estão na boca do povo. Mas nem sempre foi assim, né? Vamos conhecer duas grandes mulheres, senhoras dos seus destinos, que ajudaram, cada uma no seu campo de ação, a modificar importantes capítulos da história de muitas outras mulheres. Estamos juntinhos com você todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe seu comentário aqui. Se nós, mulheres, alcançamos o lugar onde estamos hoje, protagonistas das nossas histórias, é graças à trajetória de grandes personalidades. Nossas entrevistadas hoje, a juíza Andréa Pachá e a psicanalista Mônica Doneto, são duas mulheres que inspiram. Seus pensamentos são como bússolas para que o público reflita sobre as questões do nosso tempo. Elas ensinam que a novela da vida real pode não ser um conto de fadas, mas é possível escrever cada capítulo com mais consciência. Seja bem-vinda, Andréa. Prazer estar participando desse programa hoje. Obrigada também pela presença, Mônica Doneto, minha xará. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Andréa, você escreveu A Vida Não É Justa, né? Com base nas experiências que você teve no julgamento das varas de família, dos fins do relacionamento. Como lidar com o fim do relacionamento, principalmente também para que esse fim não atrapalhe muito a nossa vida profissional, né? É possível isso? Eu não sei se tem possibilidade de um relacionamento acabar sem um fim que seja muito doloroso. E escrever essas histórias foi assim, resultado de observação de quase 20 anos como juiz em uma vara de família, assistindo aquele sofrimento e os desenlaces e tentando entender como é que aquelas pessoas que um dia se amaram conseguiam chegar num momento de tanto desgaste. Eu acho que é possível terminar relacionamentos com menos dor. É possível terminar com mais respeito e é possível entender que os amores nem sempre duram para sempre. E quando o amor acaba, muitas vezes não tem culpa de ninguém. Talvez pensando no fim dos amores nessa perspectiva, os resultados com os términos possam ser um pouco menos dolorosos. E quando os dois trabalham juntos, é mais difícil? Como lidar com essa situação? Eu acho que deve ser bem mais difícil, embora eu tenha casos de pessoas que, mesmo separadas, continuaram trabalhando juntas, que conseguiram, depois de passar da dor aguda, entender que o trabalho podia sobreviver sem o amor, e até passar essa dor aguda, como é que se faz? Eu acho que aí é muito difícil. Eu acho que o fim de um amor, o fim de uma relação, tem um tempo de luto. E esse luto é um luto que exige recolhimento, que exige silêncio, que exige alguma distância. Então eu acho que na hora que termina é bom cada um ficar no seu lado, pelo menos por um tempo. Mônica, e você, em outro aspecto da vida familiar, você juntou um timaço de autoras e lançou agora Pais Não Nascem Prontos, que já foi um sucesso desde o lançamento, o livro, né? É verdade. Como conciliar a vida profissional, essa vida profissional que a gente tem louca, agora muita coisa, faz tudo ao mesmo tempo, por causa inclusive desse ritmo da tecnologia, do WhatsApp, e conciliar a função com o de pais, tanto para as mães quanto para os pais. E eu acho que hoje em dia é legal essa tua afirmação, né? Tanto para as mães quanto para os pais. Eu tenho visto cada vez mais os pais inseridos nesse processo e participando do dia a dia da relação com essas crianças. E eu ainda continuo acreditando na questão da qualidade dessa relação dos pais com os filhos. Eu penso que é muito interessante para os filhos entenderem que os pais, né, não são só pais,
não é só mãe, não é só pai, né? Que ali, né, por trás daquele homem e daquela mulher que se apresenta como pai e mãe, também tem, né? Tem um amigo, tem um profissional, né? Né? Nós habitamos vários personagens dentro de cada um de nós. E é importante que essa criança olhe e veja o seu pai, muitas vezes, satisfeito com as suas produções, né? E ele chega em casa podendo, de alguma forma, compartilhar e dividir esse processo. Então, eu vejo como muito saudável, desde que haja qualidade nesse processo. Mas o que eu estou falando é que, às vezes, a gente agora está passando da medida. Chega em casa, aí fica muito no celular, muito no WhatsApp, leva a tarefa para casa. Como fazer para que isso tenha um equilíbrio, né? Com certeza. E aí eu falei, né, da qualidade. Então, a qualidade desse tempo é fundamental. Você tocou no ponto importante, que inclusive é o tema do meu artigo, do meu capítulo no livro, que é a questão da tecnologia. De fato, né, eu penso que a gente está perdendo um pouco a capacidade de entender como usar esse instrumento de forma saudável. E eu vejo que muitos pais, por exemplo, chegam na clínica questionando os seus filhos pelo uso excessivo, pela dificuldade que está em fazer outras atividades, porque quer ficar muito tempo ali no telefone ou jogando. E quando eu pergunto para esses pais, você, como é o seu tempo? Como você usa essa tecnologia? Porque lá dentro as crianças falam para mim... Muitas vezes os pais são viciados também, né? Sim, e as crianças denunciam, porque as crianças falam assim para mim, Mônica, é engraçado, meu pai está questionando, fala que eu não posso usar, mas e ele? Às vezes eu chamo para jogar um jogo e aí eles falam assim, não, eu estou aqui resolvendo um problema de trabalho. Não estão nada. Quando eu olho, eles estão ali no Instagram, estão conversando com uma amiga pelo WhatsApp. Meu pai diz que eu não posso levar o telefone para a mesa. Mas ele diz que não pode. E a gente acha que eles não estão vendo, né? Estão percebendo tudo. Criança, né? Não é inocente. Eu sempre falo isso para os pais. Desde que a gente entra no mundo da linguagem, não há mais inocência. O que acontece com a gente é que a gente vai, né, em função da cultura, se silenciando conforme a gente cresce, mas não tem inocência desde que a gente entra no mundo da linguagem. André, a tecnologia ajudou ou atrapalhou as relações? Olha, mudou. Mudou profundamente, porque eu acho que a gente está falando de outra linguagem. E assim, não consigo enxergar a tecnologia como uma coisa positiva ou negativa. A tecnologia a tecnologia existe e é nesse mundo que nós vivemos. Como é que é possível continuar fazendo prevalecer os valores que eram nossos valores humanos, valores de afeto, valores de conjugalidade, num mundo hiperconectado e numa linguagem tão difícil de ser compreendida. E eu acho importante lembrar que a tecnologia é muito mais acessível para os nossos filhos do que para nós. Então, nós somos, no máximo, estrangeiros que aprendemos a falar a língua da tecnologia, porque eu sou analógica, eu sou pré-constitucional, eu sou do século passado, então... É muito difícil acompanhar essas mudanças. E essas crianças já nasceram conectadas. Penso que é diferente o uso da tecnologia, que claro que para a humanidade foi um avanço. Nós temos hoje tratamento para doenças que não tínhamos. Nós podemos falar, meu filho mora na Espanha, eu falo com ele toda hora. Isso era impossível. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho que compromete a qualidade do tempo, do uso do tempo, não é a tecnologia, é a linguagem das redes sociais. Porque as redes sociais são espaços de convivência onde pouco se aprofundam as relações. E é nesse espaço onde nós temos passado a maior parte do tempo. O que eu tenho escutado na clínica é o número de pessoas que chegam cada vez mais angustiadas, ansiosas, por conta dessa movimentação, né? Por mais que você saiba que aquilo ali é um recorte, é um retrato, né? Você olha para aquilo ali e você tem muita dificuldade em olhar o que tem por trás daquilo ali, né? Então, a grama do vizinho é sempre mais bonita. E é essa a máxima que fica, né, sobretudo nos jovens, que ficam ali, né, passando horas rodando o dedinho, né, e tentando entender a sua própria vida a partir da vida do outro. E eu penso que essa é uma grande questão e a gente está já assistindo
um número grande de adoecimentos em função dessa experiência, né? De não olhar a tecnologia como um espaço de expansão, porque também é um espaço de expansão, né? Até mesmo para esse jovem que pode buscar referências, para nós adultos que também vamos buscar, né, uma fonte de saber, mas também tem ali um encontro com muitas coisas que são complexas. Eu falo sempre para os pais, antigamente, né, pelo menos no meu tempo, a minha mãe ficava preocupada com quem eu estaria me envolvendo na rua, né? A rua, a escola, era o lugar mais perigoso para entender o que estava acontecendo, né? Então, a gente tinha que ficar de olho, né, no que acontecia por ali. Hoje, a criança aperta um botão e ela pode ter influência de qualquer lugar do mundo. E aí eu falo para os pais que fica muito difícil mesmo, né? E se ele não adota o filho dele, se ele não cuida, se ele não entende o que está acontecendo ali, ele pode perder esse filho para qualquer lugar do mundo. Então, isso ficou muito grande, ficou muito grandioso. Ampliou muito. Ampliou muito, a gente não consegue dar conta. Eu né? queria entender um mecanismo. Essa coisa das pessoas só publicarem o que é legal, só publica o que é legal ou elas projetam o que gostariam de ser? Ou as duas coisas? Eu penso que é um pouco dos dois. Eu acho que assim, além da tecnologia, a gente vive um modelo social, econômico, que privilegia o exibicionismo, o espetáculo. Então, assim, é quase como uma imposição você ser lindo, você ser jovem, você se relacionar muito bem. Ser feliz, né? O Ser tempo feliz, inteiro. que era um valor, né? Quando você pensa na perspectiva humana, o desejo de todo ser humano era a felicidade. Os filósofos pensavam na felicidade. Hoje você associa a felicidade a uma obrigação. A obrigação e a nenhuma possibilidade de contrariedade. Quando você vive num mundo que a contrariedade é impossível, qualquer sinal de infelicidade ou de contrariedade leva a depressão, leva a suicídios. A gente tem assistido uma escalada de suicídios de pessoas muito jovens por uma sensação de desamparo total, assim, não tem o que desejar e não tem como lidar com contrariedade. Você vê meninos e meninas na graduação, quando precisam fazer um trabalho ou tem prazo para apresentar um trabalho e não conseguem avançar porque se sentem cobrados. Burnout, que é uma doença que a gente nunca tinha ouvido falar e que de repente vira uma patologia, que é nada mais, nada menos do que a incapacidade de lidar com pressão, com insatisfação, ao lado de viver num mundo onde a produtividade é cobrada, o sucesso é cobrado, a beleza é cobrada. Eu acho que a gente está precisando retomar a linguagem da humanidade e usar a tecnologia em favor da humanidade. E isso é possível, porque você vê grupos se organizando na rede para projetos que são muito legais. Sim. O movimento feminista, quando você vê as meninas, o que as meninas conseguiram a partir de articulações nas redes, foi fantástico, de se fortalecer como gênero, de trazer uma luta de poder e dar visibilidade a isso. Então, eu acho que o que a gente precisa, mais do que brigar com a realidade, com os fatos e com a tecnologia, é tentar entender de que maneira é possível se apropriar dessa linguagem e fortalecer os valores que nos definem em humanidade. E esses valores são valores que falam da nossa condição, que não é sucesso o tempo todo, claro que não é o tempo todo você postar foto chorando, mas é também saber que a dor faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida, que é necessário lidar com esses sentimentos. Então, eu acho que retomar a nossa humanidade talvez seja o caminho. No próximo bloco, de quem é a culpa pelo fim do amor? Como a pandemia mexeu com os corações e as mentes das famílias? Fica aí, o Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando com a juíza Andréia Pachá e com a psicanalista Mônica Doneto. Andréia, você participou da implantação das varas de violência doméstica em todo o país. E a Lei Maria da Penha acaba de fazer aniversário agora em agosto. Você acredita que melhorou, a punição melhorou, ou tem que ter mais prevenção, como a gente teve até um policial, um próprio policial que veio aqui e falou assim,
olha, não adianta ter muita punição, Lei Maria da Penha, julgamento, não sei, nada disso está adiantando, tem que ter a prevenção. Qual é o diagnóstico que você faz tanto tempo depois? Eu, quando fui conselheira no Conselho Nacional de Justiça, alguns estados ainda não tinham nem uma vara especializada em violência contra a mulher, porque se dizia que não havia demanda suficiente para ter uma vara. E nós não tínhamos nenhum dado, então não tinha um dado comparativo para saber se a violência aumentava ou diminuía. A partir da implantação das varas e a partir da atuação do Conselho Nacional de Justiça, nós começamos a mapear a violência contra as mulheres. E, lamentavelmente, mesmo com a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher, a violência escala. E escala não porque, não é de graça, não é porque não tem um motivo para isso acontecer. A nossa sociedade tem se estruturado em cima do machismo e da misoginia. Então, nós temos convivido com machismo, nós temos convivido com ódio às mulheres de uma maneira muito escancarada. É difícil, nesse contexto, imaginar que uma lei que puna reduzirá a violência. Então, o trabalho tem sido sempre no sentido de encorajar as mulheres para que elas entendam que elas são vítimas, que elas não precisam ter vergonha de denunciar e que elas não precisam esperar a violência escalar para fazer a denúncia. Porque quando a denúncia é estancada num primeiro momento, quando a violência é estancada num primeiro momento, não tem a ação seguinte. Nenhum homem acorda e mata a mulher no fim do dia. Para ele chegar a um feminicídio, ele passa por ciclos da violência que vão se ampliando, se ampliando, se ampliando. E muitas vezes, quando as mulheres se socorrem das medidas de proteção, já é tarde demais, porque a gente vira e mexe, escuta histórias horríveis de mulheres que foram mortas mesmo com os maridos ou os companheiros com as medidas de proteção aplicadas. Eu, infelizmente, perdi uma colega de profissão, a juíza Viviane, morreu na véspera de Natal, em 2020, e com medidas de proteção aplicadas. Então, é um cenário muito difícil e não é retórica dizer que a gente não resolve isso só com a atuação da justiça, porque também tem uma fantasia de imaginar que a justiça vai dar conta de tudo. Não é assim. Isso precisa de um ambiente social que rejeite a ideia de que um homem pode bater na mulher pelo fato dela ser mulher, que rejeite que uma mulher ganhe menos do que um homem para fazer o mesmo trabalho, que rejeite que uma mulher sofra preconceito em razão da condição de gênero feminino. Então, é um caminho árduo pela frente, mas, ao mesmo tempo, eu vejo com muita esperança as mulheres dando um basta e limitando essa escalada e se impondo e mostrando o rosto e não tendo medo de denunciar e se organizando em redes de proteção. É um momento de fortalecimento desse discurso da igualdade. Eu acho que quando uma sociedade ela se estrutura de uma forma mais igualitária, essa violência reduz. Reduz porque o homem não pode ameaçar a mulher com violência patrimonial, por exemplo. Isso acontece com muita frequência: se não ficar comigo, eu não pago, se não ficar comigo, eu não pago a escola dos filhos. Violência moral, assédio. Então, é importante dar nome para as coisas, porque nós passamos muito tempo tratando feminicídio como crime passional, como homens que matavam as mulheres por amor. Ninguém mata por amor. E, assim, nesse contexto de violência, a mulher é sempre vítima. Ela não tem que ficar envergonhada, ela não tem que se limitar e ela não tem que se encolher. Ainda que nessa sociedade machista se duvide da voz dessa mulher, ela precisa falar e ela precisa se fortalecer, e no coletivo isso acontece de uma forma mais integral. Mônica, como que a mulher pode fazer para se fortalecer internamente e enfrentar essas situações e identificar quando isso está começando, como a Andréia falou, não deixar chegar num extremo? Começou um grito, uma imposição, um cala-boca, assim,
isso tem que ser cortado bem no iniciozinho, né? Pois é. E uma outra que eu queria engatilhar aqui com você, que um dos motivos também que muitas mulheres ou não denunciam, ou, o pai dos meus filhos, não quero que o pai dos meus filhos seja preso. Como lidar com isso com os filhos? E esse ponto é um dos pontos mais difíceis no processo da análise, né? Quando a gente recebe mulheres que vivem experiências como essa. Porque, na verdade, eu queria tocar em 2 pontos, né? O primeiro, por isso que a questão da família, né, é uma questão que me toca muito e que eu acho que é o lugar onde nós, analistas, podemos trabalhar de forma preventiva. Porque, na verdade, essa mulher, quando ela chega nesse ponto, ela é uma pessoa que está muito fragilizada psiquicamente, e essa fragilização, ela vem da sua história de vida. Então, por isso que é tão difícil você romper com esse lugar. Porque o que a gente mais escuta nessa experiência é que esse mesmo homem que bate, que é violento, é um homem que é também amoroso, é um homem que também se mostra valorizando aquela mulher. E ela acredita nisso. Né? É um bom pai. É um bom homem, é um bom pai. Porque não deixa faltar nada aos filhos. Quando não bate, ele é um amor de pessoa, ele é maravilhoso. E essa mulher, ela precisa disso, ela se alimenta desse lugar. Ela não acredita que ela vai encontrar, né, um lugar melhor do que esse. Então, é um trabalho muito difícil, muito complicado, porque ele diz respeito a uma situação que é estrutural dessa mulher. Ela escuta os sinais, ela vê os sinais, ela até traz, mas transformar isso a ponto de chegar num lugar de poder denunciar e de poder romper com isso é um trabalho bastante complexo e difícil. Por isso que a gente precisa trabalhar muito essa base familiar, né, essa relação com as crianças, para que a gente possa cada vez mais, né, construir seres humanos que possam ter uma estrutura psicológica saudável, né, que possa acreditar e acreditar nas suas potências, entender que a entrada de um outro na sua vida não é por necessidade. Eu não vou encontrar alguém para estar ao meu lado amorosamente, porque eu preciso de qualquer jeito desse outro. Eu estou bem comigo mesma, eu me basto, mas eu quero estar com o outro. Aí esse outro vai entrar no lugar de parceria, de saúde, de compartilhamento. Então, é muito difícil. Eu imagino que para vocês, né, da área da justiça, seja muito complexo, porque a transformação dessas mulheres é muito difícil, porque a baixa, né, assim, autoestima não permite com que ela olhe e se fortaleça e se invista de outros valores, né, de outras coisas que possam ser tão importantes para ela quanto o amor daquela pessoa que estaria num lugar, né, enfim, de tanta perversão. André, no ano passado, 2021, foram 80.573 divórcios, um recorde desde 2007. A pandemia, a convivência, o fechamento, as pessoas tendo que conviver mais tempo, acelerou esse desgaste dos casamentos? Parece que sim. Ainda não tem uma pesquisa científica nesse sentido, mas parece que a pandemia desencadeou uma série de rupturas. E é explicável, né, Mônica? Porque a pessoa precisou conviver 24 horas por dia com o outro. Muitas vezes os relacionamentos já não iam bem e aí aquele tempo todo no confinamento foi o tempo suficiente para que as decisões fossem tomadas. Por outro lado, nós tivemos casais que adiaram a decisão da separação e do divórcio, até pela conveniência material da pandemia. Melhor ficar nesse espaço com o outro do que separar e ter mais despesa, enfim. Mas eu acho que a pandemia mudou tudo, e não só nos casamentos. A pandemia... Não, e foi muito difícil, né? Eu namorava meu marido na época, a gente tinha combinado de casar e morar em casas separadas, mas aí quando veio a pandemia, nós ficamos juntos. Aí as pessoas dizem assim, Mônica, você casou? Não, não casei, eu tô presa. Né? O casamento é diferente, você sai para trabalhar, você faz outra... Não, você ficou literalmente, vocês ficaram presos juntos, né? Eu ainda não consigo avaliar
a devastação que a pandemia provocou na vida da gente. Eu sei que não tem ninguém bem. Ninguém. Quem diz que está bem é porque ou está mentindo ou está mal informado, porque não é possível que nós tenhamos passado coletivamente pela experiência mais trágica que a gente já viu até aqui. Quer dizer, foi a primeira vez, a gente está falando de 686 mil mortos. Então, assim, é gente que não acaba mais. Todo mundo conhece alguém, ou parente, ou amigo que sofreu com a Covid, perdeu afetos, perdeu amores, sentiu um medo de abraçar, medo de encontrar. Foi um momento de isolamento. Ainda, eu falo sobre isso. Você até fez um cálculo nas suas redes sociais que quantas zonas eleitorais a menos nós teremos. Sim. A conta que eu fiz, assim, 688 mil mortos divididos por 280, que é um número médio de uma sessão eleitoral, são 2.450 sessões eleitorais a menos. Então, isso significa que quer dizer, foi uma matança, assim, da nossa esperança, do nosso futuro. Foi muito duro e nós vivemos isso coletivamente. Então, pela primeira vez, não tinha como os mais velhos orientarem os mais novos. As crianças ficaram desamparadas, os adultos ficaram desamparados. Ninguém sabia o que fazer, Os idosos sofreram barbaramente com os efeitos da pandemia. É um momento de dor, e é um momento de dor que nós não tivemos direito de sepultar nossos mortos, de nos abraçar, de experimentar o luto. Então, eu acho que o momento é de luto e a gente precisa enxergar esse luto. Não dá para varrer o luto para baixo do tapete. Se for assim, bola para frente, finge que nada... Não é ficar vivendo da dor, porque ninguém aqui tem tendência depressiva para imaginar que vai continuar vivendo da dor. Mas a gente precisa enxergar o tamanho da tragédia que a gente viveu. Porque só assim é possível retomar a vida da forma possível. Não vai ser igual, ninguém vai viver igual. Não. A vida é outra, o mundo é outro, as relações são outras, os casamentos são outros, as escolhas pelo afeto são outras. E se nós tínhamos a esperança de que sairíamos dessa seres humanos melhores, eu lamento, mas não é o que eu tenho visto. Eu acho que quem era melhor conseguiu melhorar e quem era pior conseguiu piorar. Eu acho que a pandemia potencializou o que nós tínhamos de melhor e de pior. E a vida está aí, a vida se impõe. Isso é que eu acho genial, porque assim, apesar dessa devastação toda, apesar de toda essa dor, apesar dos divórcios, nós estamos aqui, nós sobrevivemos, nós temos esperança de estar aqui conversando, falando da vida, falando dos relacionamentos. As pessoas se divorciaram, mas também se casaram. É isso, né? A gente está vivendo o luto, não só pelas perdas, mas também pelas transformações que nós não imaginávamos que aconteceriam, né? Então, essa questão, por exemplo, dos casais, não só os casais, mas das famílias, né? O que a gente escutou, né? Nós, na clínica, porque continuamos atendendo, né? Atendemos online. Online, é isso que eu ia te perguntar. Então, e você fez muitas lives também de aconselhamento, né? Sim, né? Então, nós não paramos e nós conseguimos acompanhar todo esse processo. E muitas das questões que apareceram era o fato das pessoas não se reconhecerem, né? Na verdade, não se conheciam. Assim, pais surpresos porque não conheciam o filho. Pais estranhando a postura da criança diante de uma situação caseira habitual. Marido e mulher, né, que, na verdade, estavam muito ocupados dos seus trabalhos, depois tinha o happy hour, tinha a academia, tinha os jantares. Então, eles só se encontravam na cama, cada um com o seu celular. Né? Então, assim, as pessoas se reconhecendo, tiveram que se enfrentar, né, nas visões de tarefa, no pensamento, no modo como iam orientar, dar conta daquelas crianças sem as babás, sem os ajudantes. Como é que é, né, ser mãe e ser pai? Então, tivemos muitas transformações e assim, acho que são vários tipos de lutos que nós estamos acompanhando em função dessa experiência da pandemia. Andréia, você já usou cenas de novela no tribunal para fazer as suas audiências e para
tentar influenciar, que você também é meio psicóloga lá, né? Não, eu não sou psicóloga, não tenho nenhuma formação. Minha formação em psicanálise é do divã como paciente, não tenho nenhuma. Mas o psicanalista, acabei de falar isso, pro Guilherme, o psicanalista se constitui aonde? No divã. No divã, é lá que já convenceu os casais a não se separarem, que eu sei. O que eu acho que é muito parecido é a escuta. A escuta do juiz de família, quando ele está interessado e curioso em ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, tem uma escuta ali, que é uma escuta muito próxima da psicanálise. Tem que ter escuta. Tem que ter escuta. Né? Mas e o uso das novelas? É isso que eu queria... Não, na verdade, assim, o uso nas audiências é muito menos de novela e mais de dramaturgia, porque antes de ser juíza, eu era roteirista de cinema, eu fui produtora de teatro, e os textos de teatro me ajudavam muito no momento do conflito, quando eu precisava dar alguns exemplos ou falar de algumas coisas. Quando eu falava que tinham irmãos brigando por causa de herança, eu trazia Rei Lear para a mesa para contar a história. Édipo foi uma história que eu contei algumas vezes para as partes na sala de audiência. Mas o meu livro de cabeceira mesmo era o Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes, que é um livro que ele faz um dicionário do sujeito enamorado, do sujeito apaixonado, onde ele tem verbetes dizendo como é que é o comportamento do sujeito apaixonado, que é uma linguagem diferente do resto do mundo. A espera, o ciúme, a paixão, o desejo, e vai a palavra, tudo tem um significado diferente para quem ama, para quem está enamorado. E ele vai até o fim, ele vai acompanhando o discurso amoroso até a separação, a briga, a deterioração, o defeito. Então, aquilo era muito significativo, porque era importante as pessoas perceberem que a dor que elas estavam sentindo era individual, era subjetiva, mas que aquela experiência amorosa era coletiva. Então, não era só com ela que acontecia isso, não era só com ele. E eu fico sempre com a sensação de que quando a gente consegue identificar o nosso sentimento no outro, dá um alívio, você fala assim, isso aconteceu com o outro e ele está assim, vai passar, né? Não, então e isso é o princípio dos grupos de ajuda. Todos os grupos de ajuda é isso, né? É o outro, já passei por isso e hoje estou aqui. E nós não somos muito originais, nem no amor, nem na dor, né? A gente acaba reproduzindo os modelos, e os modelos são muito limitados. Em dramaturgia, se dizia que só existem 34 situações dramáticas na vida. O resto tudo deriva daí. Então, é assim, é irmão com ciúme de irmão. Quando você vai buscar essas histórias na origem, né, na Bíblia ou na mitologia grega, você encontra os mesmos arquétipos do ciúme, do ódio, do amor. Como fazer com as crianças quando a situação chega no extremo, não tem novela, não tem livro, não tem nada, não tem arquétipo, nada que resolva? Como comunicar isso para as crianças? Como lidar com os filhos em relação a isso? Aliás, tem muito casal também que se tem maior pudor, aí quando chega o filho, foi até melhor, que bom. O filho já está aliviado também, né? A criança sempre sabe, né? Os pais aqui pensam que não. A primeira coisa que eu falo para os pais é o seguinte, olha, o divórcio é legítimo, está na lei, né? Ninguém é obrigado a ficar casado. Então, deixar de ser pai e mãe, a princípio, né, é uma outra conversa, mas, então, assim, não há problema nenhum de você conversar com a criança, né, na medida que já está tudo organizado, né, que vocês já estão entendendo que, de fato, é esse o caminho, sentar com as crianças e conversarem, né? Papai e mamãe, hoje, não querem mais viver juntos como namorados, como marido e mulher. Então, hoje, cada um de nós teremos as nossas casas e vocês continuarão sendo filho dos dois. O objetivo é que eu e seu pai possamos continuar olhando para vocês, né? E o nosso papel aqui é continuar orientando da melhor forma para que vocês possam seguir a vida de vocês, tendo um pai e tendo uma mãe. Essa questão do seguir a vida de vocês, eu quero falar um pouco no próximo bloco, porque no próximo bloco nós vamos saber também como foi a trajetória dessas mulheres que inspiram tantas famílias com tantas histórias. O Gente do Rio volta já.
Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a juíza Andréa Pachá e com a psicanalista Mônica Doneto. Vocês duas, como é ser mulher numa profissão, né, na profissão que vocês exercem, principalmente Andréa no judiciário, que ainda é uma estrutura bem machista, né? Eu acho que estrutura machista é a sociedade inteira. No judiciário eu tenho até isso reduzido, porque como eu ocupo um espaço de poder, é quase natural que eu não sofra de uma forma mais permanente a desigualdade, embora exista na estrutura do poder. Pra você ter uma ideia, eu fui conselheira do Conselho Nacional de Justiça, eram 15 integrantes, eu era a única mulher. Então, uma diferença muito grande na hora de assumir os espaços de administração, de gestão, embora também o judiciário hoje se abra para a feminização. Você tem uma pesquisa que mostra que o judiciário hoje é mais feminino, mais de 30%, quase 40% do judiciário é feminino, mas ainda estamos muito distantes da igualdade que não seja só formal. Mas eu acho que não nas instâncias de poder, nos presidentes não nos tribunais superiores, não no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça ainda é um espaço muito machista, né? E isso é reprodução do que a sociedade vive. É claro que há dificuldades, é claro que há momentos em que é preciso denunciar o machismo, é preciso denunciar o assédio. Eu hoje presido um comitê de gênero e contra todas as formas de preconceito aqui no Tribunal do Rio e tenho feito um trabalho de informação. Falando em todas as formas de preconceito, hoje 74% das escolas de magistratura e tribunais brasileiros não possuem normativa interna para promover a diversidade racial. Essa é uma questão que, para mim, né? É o maior problema da nossa democracia. É essa desigualdade racial mais do que a desigualdade de gênero, porque também quando você vai para o corte racial, você vê que as mulheres negras ainda ocupam uma posição muito pior do que as mulheres brancas. E isso é explicável, porque em 1789, né, quando as mulheres puderam finalmente frequentar as escolas, olha que loucura, as mulheres negras ainda eram escravizadas. Então, olha o quanto a gente precisa ainda avançar para que esse país se transforme numa democracia real. E eu não consigo hoje enxergar a pauta mais urgente do que o antirracismo para lidar com essa desigualdade. Durante a pandemia, eu escrevi um livro com a Vilma Piedade, que ela é autora de um livro chamado Dororidade, que é a sororidade das mulheres negras. E nós conversávamos, essas conversas foram gravadas e transformadas num livro chamado Sobre Feminismos. E a nossa conversa, muito mais do que uma afirmação do feminismo, foi uma afirmação antirracista. A Vilma é uma mulher negra e todas as conversas que nós tivemos ali me fez perceber o que eu já intuía, mas me fez experimentar isso de uma forma muito escancarada, sabe, Mônica? Porque eu sempre achei que eu não era racista, porque eu sempre convivi com pessoas negras, tenho amigos negros nunca tive, sempre defendi o fim do preconceito e a Vilma me fez perceber que isso não era real, porque o lugar que eu ocupo é um lugar que é racista. Então, se eu não acordo todo dia pensando em maneiras de combater essa desigualdade, eu acabo reproduzindo essa desigualdade sem querer, sem querer. Hoje é impossível eu participar de qualquer mesa, por exemplo, na escola da magistratura, que não me incomode o fato de não ter um negro, uma negra, um professor, porque são muitos. Na minha universidade, que era pública, eu passei 5 anos na universidade, eu não estudei com nenhum negro. Isso é um absurdo. Eu também estudei na universidade pública, Isso tinha assim, na minha universidade. E você vivendo no país que a gente vive, que a maioria da população é negra e parda, você fala assim, se não tem preconceito, se não tem racismo, por que a desigualdade é desse tamanho? Por que a população carcerária é negra? Entendeu? Por que a pobreza é negra? É claro que isso é resultado do racismo e da desigualdade. Então, essa luta de me colocar de forma permanente num lugar antirracista virou um exercício diário e eu espero poder, do meu lugar, contribuir para dar visibilidade para esse câncer que é a desigualdade racial no Brasil.
Mônica, você fez muitas lives durante a pandemia, inclusive aconselhando mulheres, e agora continua fazendo também, né? Quais são as principais questões que chegaram até você referentes a essas mulheres e suas inseguranças como mães ou como profissionais? Nós mulheres temos muitas questões, né? Acho que o tempo todo a mulher nasce culpada, né? Nasce na angústia, nasce tentando experimentar um lugar de ter que dar conta de muitas coisas. Na minha experiência, né, clínica e acompanhando, né, através das lives, as mulheres me procuram muito, né, no inbox, fazendo perguntas, pedindo ajuda. A questão para mim que mais me chama a atenção é essa questão das diferenças, né, do quanto elas não conseguem se colocar numa posição de igualdade, seja numa relação amorosa, seja né, na hora de estar buscando uma posição profissional, assim, o tamanho da luta que é para poder estar ali ocupando o lugar de profissional, de mãe e de mulher. Então, tem ainda nessas mulheres como se elas tivessem um desejo de fato, permanecer nessa posição. É muito interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê tantas lutas, tantas mulheres buscando desconstruir esses lugares, o que a gente vê, sobretudo na classe que eu trabalho, que é uma classe média alta, muitas mulheres ainda, né, se angustiando e se culpando por não exercerem, por não serem vistas, por se sentirem culpadas de não estarem ocupando esses lugares, essas posições. Né? E pelo que você tem visto no tribunal, como é que isso chega para as mulheres, e na vida também, né? Para as mulheres de classes menos favorecidas? Eu acho que a desigualdade de gênero não tem muita classe social, não. Há uma desigualdade que vai de classe A a classe Z, não tem muita diferença. Há uma solidão muito maior das mulheres que são mais pobres, que na maioria das vezes criam seus filhos sozinhas e ocupam esses espaços porque precisam ocupar, não por poder ou por demanda. Mas assim, eu discordo um pouco da Mônica, que eu não consigo enxergar como é que a mulher se coloca nesse lugar. Eu acho que a estrutura da sociedade é uma estrutura que coloca a mulher nesse lugar. A mulher começou a votar há pouquíssimo tempo, a mulher não participava da vida pública, as leis eram feitas pelos homens. Então, todo o cenário que a gente vive, todo o cenário, mesmo nós que somos mulheres emancipadas, que tivemos oportunidade de chegar à universidade, de ocupar espaço de poder, mesmo nós crescemos nessa sociedade estruturada para colocar a mulher numa posição que não é uma posição de igualdade. E eu acho que a diferença de gênero é importante que ela exista. Homens são homens, mulheres são mulheres, há outras possibilidades de diversidade de gênero, quer dizer, a gente hoje fala da necessidade de contemplar todas as identidades, todas as orientações, mas eu acho que o que é mais grave é o modelo, porque o modelo da sociedade, e é um modelo muito recente, até 1988 nós tínhamos escravos no Brasil, foi ontem, pensando na perspectiva histórica. As mulheres saíam da casa dos pais, elas completavam a maioridade, eram adultas, capazes, e aí quando elas casavam, a lei dizia que elas eram relativamente capazes, porque elas tinham que pedir autorização do marido para trabalhar. Isso agora, a gente está falando de 63, não é uma coisa muito distante. Um ano antes da minha mãe casar, é que foi promulgado o Estatuto da Mulher Casada, então ela não precisava da autorização do meu pai para trabalhar, mas senão ela precisaria. Então a gente está falando de uma coisa extremamente recente. E nesse cenário é natural que a perpetuação desses papéis se cristalize. Então, o que para mim eu percebo é que não dá para a gente entender a mulher como vítima dessa estrutura verticalizada, patrimonialista, patriarcal, e dizer para ela assim, ó, você que lute e você que tenha que sair daí
para ocupar o teu lugar, porque eu acho que não dá para ficar no lugar de vítima e achando que se vitimizando as coisas vão mudar. Mas é importante perceber que quando você está no lugar de vítima, a culpa pode ser de qualquer pessoa, porque você é vítima, menos sua. Porque não é você que se colocou ali, você foi colocada naquele lugar. Então, o esforço para sair disso é um esforço coletivo muito forte, porque é isso que a gente precisa enfrentar. E o que eu percebo, Mônica, muitas vezes, e nas audiências que eu fazia, eram assim, a tentativa, especialmente dos homens nas audiências de divórcio, para dizer assim, está vendo, ela não faz nada, a senhora está aí, a senhora trabalha, a senhora é dona... Como se eu estivesse ocupando um lugar que fosse um modelo para a mulher dele que não fazia nada. E eu falo assim, a nossa realidade é completamente diferente, cada um tem uma vida, cada um se estrutura de uma forma. Então, reforçar essa diferença é desqualificar de novo aquela mulher, sabe? Então, eu sei que é uma luta difícil porque a gente está lutando contra a estrutura. E ela é difícil porque antes dela ser uma questão social, ela é muito psíquica. Então, antes da gente ter o coletivo, a gente tem a individualidade. E o que a gente vê, né? Eu tenho um artigo do Freud que eu gosto muito, que é o Repetir, Recordar e Relaborar, é que assim... para se chegar ao momento onde essa pessoa consegue sair, né, dessa posição e encontrar, né, nesse cenário social alguém que possa representá-la de uma outra forma, é muito complicado, porque ela já se constituiu nessas relações com a família, nesse lugar de muita histeria. Então, ela, antes de passar pelo cognitivo, pela compreensão sobre o fato, passa pela dor, pelo sofrimento dessa constituição psíquica, dessa estrutura que ela vem. Então, por isso que é muito difícil, eu acho que é por isso que a queixa chega nesse lugar. Eu não escuto como uma vitimização, mas eu escuto como dor. Né? Eu acho que é dor por não saber, né, repetir, ela só repete, né? Ela repete, ela não consegue sair daquele âmbito sem que ela possa se transformar, né, enquanto pensamento, ideal. E como é que vocês se sentem como exemplos para essa mulherada toda? O que vocês se sentem realizadas? Olha, no mês passado eu recebi um convite que para mim foi a homenagem mais significativa que eu recebi na minha vida toda de trabalho, que a turma do IBMEC da Barra criou um centro acadêmico e deram ao centro acadêmico o meu nome. Ah, que legal! Que lindo! Eu fiquei tão emocionada. E aí eu percebi o que é esse processo de você ir envelhecendo, né? Porque você passa a ser referência. Então, eu me vi nesse lugar de referência. E achei bacana poder ser referência para a turma que está chegando. Eu acho importante... que a gente entenda que se você ocupa um lugar que tem visibilidade, que as pessoas te escutam, que você tem alguma coisa para dizer, é importante que isso chegue nessa garotada mais nova que está chegando. Eu tenho um carinho enorme por esses meninos e essas meninas. Eu olho com muita admiração e com muito respeito a forma com que eles vivem, porque eles nasceram num mundo em que o tempo todo eles escutam que nada depende deles. Eles não têm nem direito de sonhar, não têm direito de desejar. Então, quando você vê essa garotada empolgada com o projeto, disposta a atuar politicamente, coletivamente, isso para mim me dá uma esperança danada. Eu tenho 2 filhos jovens, um de 27 anos que casou esse ano, em junho, e olhar para esses meninos, assim, seres desejantes, é tudo que eu desejo para todos os meninos, porque eu não consigo pensar numa vida que seja feliz se não for no coletivo, se não for no plural, se não for trazendo todo mundo que vive no mesmo espaço que eu. Então, acho bacana poder ocupar esse lugar e virar referência, né? Enquanto espero não falar muita bobagem, espero que... Falando em termos de família, por que a família muitas vezes vira referência e o filho segue a profissão do pai ou da mãe? Isso é bom, isso é legal, ou ele é induzido a isso? Como conduzir isso aí? Não é bacana, né? Porque assim, a gente que trabalha com orientação vocacional, a gente trabalha exatamente esses pontos que acabam sendo pontos de muito sofrimento para o adolescente que já
tem esse compromisso de ter que escolher uma profissão tão jovem ainda. Então, a gente vai trabalhar exatamente essa questão das identificações que acontecem, que muitas vezes é negativa e positiva, né? A questão dos preconceitos e as influências familiares. Porque muitas vezes os pais acham que porque eles construíram uma carreira de sucesso naquela área, ou porque são grandes advogados, médicos, ou porque são ótimos empresários, que os seus filhos vão ter que dar conta de dar continuidade àquele legado. Quando, na verdade, a gente só consegue ter sucesso profissional na medida que a gente encontra alguma coisa que parta desse lugar do desejo, que faça sentido para a gente. Então, né, como a gente usava o termo que era orientação vocacional, hoje a gente usa orientação profissional. Mas por que vocação? Por que vocacional? Porque é um chamado, vocação de chamado, já está lá, a gente já se constrói, né, naquilo que a gente deseja produzir ao longo da nossa vida. A gente só vai ajustar lá, né? O que é você, da área de humanas? De repente você é jornalista, não, você é psicóloga, né? Você é advogada, você é engenheira, mas de que área? O que me chama mais atenção? Aí a gente passa para a questão da habilidade e competência, né? Por aquilo que a gente olha e vê no mundo. Então, não é bacana, a gente precisa deixar com que esses jovens possam escolher livremente, que possam, né, apontar, né, na hora da escolha para o desejo dele, né, para que ele possa ter sucesso. Eu brinco assim, quando o pai chega me procurando, quando chega lá no final e a escolha profissional não tem nada a ver com aquilo que eles pensavam, Mônica, como é que vai ganhar dinheiro fazendo isso? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Se ele decidir que ele gosta muito de laranjas e ele quer vender laranjas, você pode ter certeza, porque ele vai produzir as melhores laranjas, vai botar num saquinho bonito, vai fazer vários caminhõezinhos maravilhosos em vários pontos da cidade e ele vai ganhar muito dinheiro vendendo laranja. Sabe por quê? Porque ele ama laranja. Ele é um conhecedor de laranjas e é isso que ele quer fazer. Então, a gente só vai ter sucesso, seja, né, em relação à questão do valor ou sucesso em função daquilo que eu quero passar para o mundo, se eu tiver muita afinidade com aquela área. Nesse ambiente de realização e de felicidade, vamos para o nosso ping-pong final. Uma mulher que te inspira no mundo, Andréia. Angela Davis. Mônica. A minha mãe. Novela ou série? Série. Você citou hoje nos bastidores uma boa que você tinha visto. Cita uma. Breaking Bad, para mim, é a melhor série que tem. E tem uma outra chamada Intimidade, que é maravilhosa, uma série espanhola. Série. E eu adoro suspense. Então, eu adoro as que estão na Netflix, do Alan Coben, são maravilhosas. Suspensos maravilhosos. Cada um gravado num país diferente, suspensos totalmente diferentes, são maravilhosos. Vocês têm time? Total, sou botafoguense aguerrida. Eu já fui Botafogo. Tricolor do coração. Não, já fui Botafogo, é uma coisa que não existe. Botafogo se é. Se não tivesse seguido a sua profissão, seria? Jornalista. Obrigada. Atriz. Uma história de amor que te inspira. A que ainda não acabou. Todas as histórias de amor onde há respeito, né, e valor pelo outro, né, entendimento sobre o outro. Complete a frase. Família para mim é? Acolhimento. É a base de tudo. Uma super-heroína. Marielle, e eu vou dizer por quê, porque heroína e herói está ligado ao trágico, né? O que é o herói? É o cara que passa a vida inteira lutando contra o destino e no final ele morre. Todos os heróis morrem no final. E a Marielle é uma mulher preta, pobre, da periferia, que enfrentou uma luta para se posicionar, para trabalhar, para ocupar um espaço, e no final ela morreu. Então eu acho que ela é a heroína. Eu queria falar de heroínas. Para mim, heroínas são essas mulheres feministas, sobretudo as feministas negras, que estão ali lutando diariamente e a gente nem sabe quem são elas, né? Um escritor. Borges. Sigmund Freud. Esporte que pratica. Caminhada. Stand-up paddle. Um medo. De perder as pessoas que eu amo. De deixar de existir. Um dia difícil no trabalho é quando? Quando eu não consigo fazer o bem para as pessoas que me procuram. Quando o trabalho não é difícil. A carreira política te atrai? Não, minha carreira política é no espaço de poder que eu ocupo. De forma alguma.
onde e como vai querer estar daqui a 10 anos? Com meus amigos, com a minha família, com os meus amores, na minha casa. Eu acompanho a Andréia com a minha família, com o meu trabalho, viajando. 2 mulheres realizadas, melhor coisa, né? Um conselho para o Brasil melhor. Se tem um conselho que eu pudesse dar, é assim, que a gente precisa não perder a esperança nem a vontade de desejar. Eu acho que é fundamental a gente entender que nunca chegaremos no lugar que a gente projeta, mas que caminhar para chegar nesse lugar é um imperativo. Pensando na questão da orientação, eu gostaria que cada vez mais os pais pudessem olhar e entender aquilo que os filhos significam na vida deles, né? E não como propriedade, mas entendendo que aquilo que eles vão construir juntos com aquela criança vai falar de quem essa criança vai ser, né? Em poucos anos e é de quem nós iremos precisar, né? São de pessoas equilibradas emocionalmente, né? Com uma capacidade de pensamento, de argumentação, de valor. Então, é isso. Que pensem muito bem quando pensarem em ter filhos e pensar sobre os filhos. Muito obrigada pela participação de vocês, Eu 2 mulheres porretas. Estar aqui com vocês. Muito legal, foi muito legal conversar com vocês. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!